A graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos, sábado dia 6 de junho de 2020. Nesse sábado eu quero falar um pouco para você sobre racismo. Nós fomos invadidos, fomos violentados, na verdade, pelas imagens daquele jovem americano sendo brutalmente assassinado, provavelmente pela cor da sua pele. E suscitou então uma grande discussão no mundo inteiro, principalmente nas redes sociais, sobre o racismo. Racismo que nesse caso está ligado à cor da pele, mas o racismo ele se manifesta de várias formas. Ele se manifesta, por exemplo, quando você tem preferências políticas, ou pelas suas preferências religiosas, ou por qualquer outro tipo de preferência qual você sofre por causa dessa preferência. A Bíblia, ela oferece respostas para o racismo. Por exemplo, a Bíblia vai dizer para mim e para você de onde vem o racismo, onde ele nasceu. O racismo, ele nasce logo no nascimento da humanidade. Assim que Adão e Eva pecam, no primeiro momento que há o pecado, inicia-se uma guerra cósmica de Adão ou do homem com Deus, com o mundo, com a natureza criada, com ele mesmo e com seu semelhante. A partir daquele momento, a convivência entre semelhantes se torna muito difícil exatamente pelo pecado. E a prova disso é só você ler todo o Antigo Testamento e o Novo também, e você vai perceber que existe uma guerra entre homem e homem. O racismo vem desta guerra. O racismo vem como resultado do pecado. E volto a dizer, não só o racismo causado pela cor da pele, mas também qualquer tipo de racismo. Bom, a palavra de Deus também oferece a solução para o racismo. Qual é a solução para o racismo? Jesus, ele é aquele que quebra a parede de inimizade, ou seja, quebra a divisão. Jesus, com o Evangelho, resolve o problema. A guerra cósmica do homem é resolvida por Jesus e o Evangelho. Interessante que Paulo faz uma referência a isso em suas cartas, e em especial lá em Efésios, quando ele diz que Jesus, ele quebra a parede da inimizade. E ali, se você for ler o contexto, Paulo está falando exatamente da inimizade que havia entre judeus e gentios. Paulo fala, olha, a divisão que havia entre judeus e gentios em Jesus é quebrado. Paulo também em Gálatas fala que não há homem, não há mulher, não há grego, não há gentio, não há romano, não há judeu. Todos podem ter acesso ao Evangelho. No Evangelho, nós compreendemos duas coisas. Primeiro, o quanto ofendemos a Deus, e aí não importa, brancos, negros, cristãos, judeus, muçulmanos, islâmicos, hindus, todos ofenderam a Deus com o seu pecado. E todos foram igualmente amados por Deus. Então o Evangelho é a única solução. Por quê? Porque o Evangelho oferece a igualdade que o mundo está buscando. No Evangelho, todos somos iguais, igualmente pecadores, igualmente amados também. E aí nós podemos partir para a próxima pergunta, que seria: o que a igreja faz para combater o racismo? Ou seja, como igreja, o que eu devo fazer para combater o racismo? Bom, se nós temos como igreja o princípio do racismo, nós temos o motivo do racismo, por que o racismo acontece, e nós temos a saída para o racismo, a nossa tarefa como igreja então é pregar esta palavra. Por quê? Ao pregar a palavra eu vou mostrar para as pessoas, primeiro, o quanto todos nós estamos afastados de Deus, segundo, que Jesus ele quebra a parede da inimizade, e terceiro, que somos absurdamente amados por ele. Portanto, a tarefa da igreja em meio ao racismo é pregar a palavra, é dizer para as pessoas o que Jesus disse, que nós devemos amar a todos, assim como nós fomos amados por Deus. Porque se Deus nos ama, especialmente como somos brancos, negros, judeus, brasileiros, americanos, e Deus nos ama, nós devemos pregar esta mensagem também para as pessoas. E aí, alguém pode dizer, pastor, o que eu tenho impressão é que as pessoas do mundo, elas se preocupam mais com racismo do que a igreja. Isso é verdade? Não. Isto não
é verdade. O que acontece é que o mundo ele é seletivo. O mundo ele se preocupa com o que ele quer se preocupar. Por quê? Por que o mundo não se preocupa com os cristãos mortos mundo afora? Por que o mundo não se preocupa, por exemplo, com o racismo religioso que nós temos no Brasil? Contra os evangélicos, por exemplo, porque nós sabemos que nós somos taxados muitas vezes. Aí alguém vai dizer, não, mas nós somos justamente taxados, porque nós fazemos por merecer. Ah, então se alguém fizer por merecer, ele deve sofrer racismo? Não, ninguém deve sofrer racismo. Nem o negro, nem o evangélico, nem o católico, nem o espírita, nem o macumbeiro, ninguém deve sofrer racismo. E a igreja, sim, ela se preocupa com o racismo, mas não de modo seletivo como as pessoas do mundo se preocupam. Eu quero ler uma frase aqui do pastor Ricardo Gonçalves, que ele fala assim: por não sair às ruas, por não colocar fogo em delegacias ou usar hashtags, a igreja pode ser acusada de não estar nem aí. Porém, já mostramos que isso não é verdade. Se a igreja não está nem aí porque ela não faz uma campanha de hashtag ou põe fogo em delegacias e em casas e etc, etc, sim, nós somos acusados de não estar nem aí. Mas dizer que a igreja não se preocupa não é verdade. Por quê? Com os menos desafortunados do mundo, a igreja sempre se preocupou. Ela criou os orfanatos, os hospitais e também a igreja sempre foi o principal agente de justiça social no mundo inteiro. Pastor, e os crentes? Eu como crente, eu devo protestar contra o racismo? Pode, você deve protestar. Proteste bastante contra o racismo, mas proteste pregando a palavra de Deus. Mostre qual é o real problema e a única solução. Sabe por quê? Porque o que o mundo está tentando fazer, que é educar, nós sabemos que não vai resolver. Então, o que vai resolver o problema do racismo? Jesus Cristo e sua palavra. Então, proteste contra o racismo. Fale que o problema do racismo é o pecado e que a solução está em Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído um pouquinho para essa discussão tão importante e eu espero ter abençoado a sua vida também. Fique com Deus e um ótimo sábado para todos nós.